é tarde até que arde. Uma cenoura para quem descobrir de que personagem é esta fala. Você já sabe, não é mesmo? É isso aí. É da Lebre Maluca, do livro Alice no País das Maravilhas. Essa história me faz lembrar uma outra história do santo que eu vou contar hoje. Sabe por quê? Porque ele vivia deixando tudo para depois, até que um dia acordou para a vida. E acordando para a vida, resolveu que tinha que tomar uma decisão já. Com vocês, Santo Expedito. Tá na hora de aprender mais. Tá na hora de pesquisar. blog.cançãonova.com/amigos do céu. Cheguei para alegrar o seu dia, Oi, Piné. minha linda. Sabe, para entender a história de hoje, a gente vai ter que compreender um pouquinho de latim. O latim? Quase ninguém fala latim hoje, né? Mas o latim é uma língua que já foi muito usada no mundo para se comunicar. Às vezes a gente escuta umas canções bonitas e antigas em latim na igreja. A gente pode se comunicar de muitas formas, né? Veja Deus, por exemplo. Fala o tempo todo o quanto nos ama pelos seus gestos de amor. Piné, foi a coisa mais linda que você já disse. Deus em tudo nos diz: eu amo você. Cada época tem uma língua que é mais falada no mundo que as outras. Eu sei quais são hoje. As línguas mais conhecidas no mundo são o espanhol e o inglês. As línguas nascem pela necessidade que as pessoas têm de se comunicar. No tempo de Jesus, o latim era a língua mais falada no mundo, porque o Império Romano mandava em tudo e os romanos falavam o latim. Foi muito prático saber o latim, então, Piné. Aí, o latim se tornou a língua oficial da igreja, porque era um jeito de comunicar o evangelho para todo mundo rapidinho, como Jesus queria. Ah, é? Se fossem aprender as línguas de cada povo, iam demorar um tempão. O santo da história de hoje falava o latim. Ele era um soldado romano que viveu lá no comecinho do cristianismo. Mas e o latim? Ahá! Só que para contar isso, eu vou precisar de algumas, claro, coisinhas. Fala aí o que vamos usar. Pra essa história o que vai precisar. Fala aí o que vamos usar. Pra essa história o que vai precisar. Vem, Piné, vem, Piné, vem, vem, vem. Aí! Para esta história, Piné, nós vamos precisar de um pássaro. Mas como eu achei que era uma injustiça trazer o pobre do bichinho aqui, eu vou te mostrar uma gravura de um corvo. É a pintura de um daqueles carinhas que ficavam pintando as aves. Você sabe como se chama o estudo das aves, Piné? Chama ornitologia. Caramba! O Piné entende mesmo de pássaros. Mas tia D, você tá dando nó na minha cabecinha. O que é que corvo tem a ver com Santo Expedito? Tem tudo a ver com a história que eu vou contar agora. Ou melhor, depois que pedirmos juntos o Espírito Santo. Já sei. Vem, Espírito Santo! Abra minha inteligência, Espírito Santo amigão. Acalme meus pensamentos, ilumine minha razão. Aumente com esta história o amor em meu coração. Por Jesus, pela Mãe Igreja, e é
já ouviu falar na Armênia, o país de Santo Expedito? Foi na Armênia que a Arca de Noé encalhou quando acabou o dilúvio, segundo a Bíblia. E a Armênia foi evangelizada por São Judas Tadeu, São Bartolomeu e São Simão. A Armênia, na época de Expedito, tinha sido dominada pelo Império Romano. E era uma boa profissão para os jovens armênios entrarem no exército romano. Foi assim que Expedito se fez um soldado, e não era qualquer soldado. Ele era o cara, porque ele fazia parte da 12ª Legião Romana. Eram os soldados mais corajosos, os mais temidos, os mais bravos. Por causa disso, Expedito ganhava um bom salário, namorava as moças mais bonitas. A família do Expedito era cristã, por isso que Expedito, mesmo sendo soldado, não denunciava os amigos, porque naquela época era proibido ser cristão. O imperador queria que todo mundo adorasse a ele como Deus e tivesse os deuses romanos como seus deuses. Nunca um judeu que morreu na Palestina e que ele nem acreditava que tinha ressuscitado. A mãe de Expedito vivia dizendo: a sua beleza, a sua juventude, tudo isso vai passar, meu filho. Lute por um tesouro que não passa, o céu. Amanhã, mãe, outro dia, mãe. Na verdade, Expedito só queria saber de guerra e de festa. Até que um dia deu um vazio no coração dele. Ele começou a se sentir triste. Aquelas coisas não preenchiam mais o seu coração. Então Expedito resolveu: eu acho que eu vou com a minha mãe aí nessa igreja, conhecer esse tal Jesus. Foi quando apareceu do nada um enorme e terrível corvo. Não era um corvo normal, assim, um bichinho simpático. Era um corvo com uns olhos vermelhos, com cara de mal. E o corvo falou assim: cras, cras, cras. Que significava, no latim, amanhã, amanhã. O Expedito agarrou o pescoço daquele corvo e jogou longe. A Sociedade Protetora dos Animais ia reclamar, né? Mas é que não era um corvo. De repente, aquele corvo horrível desapareceu numa nuvem e deixou um fedor de enxofre. Era um inimigo de Deus, disfarçado de corvo. Pode uma coisa dessas? Para falar na orelha do Expedito: amanhã, amanhã, amanhã. Mas o Expedito falou: não, hoje. E o Expedito foi então na igreja e lá conheceu o grande amor de Jesus por ele. E a partir daquele dia, o Expedito se tornou também um cristão. E como ele era o comandante, logo ele levou todos os seus soldados da 12ª Legião Romana para a igreja. Todos se tornaram cristãos. Deram a vida por Jesus. Todos morreram mártires. Cada vez que alguém ficar com preguiça de rezar o terço quando a mãe e o pai chama, preguiça de ir à igreja, tipo assim: mas eu não queria sair do computador, não queria sair do joguinho agora. Cada vez que essa tentação quiser te pegar, você lembre de Santo Expedito. E do céu, Santo Expedito interceda pelas crianças, interceda por mim e por você, para que nossa vida seja um hoje para Jesus. Santo Expedito, rogai por nós.